Bom dia, vou terminar de responder a comunidade. Algumas perguntas tinham ficado para trás de algumas outras pessoas e eu vou começar respondendo vocês, tá? E aguardem aí, que hoje vou ver se eu consigo fazer mais vídeos, tá? Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui é sobre Sinem Usal e Ozan Akibaba. Não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Mas o importante é as energias das cartas e não os nomes. A escrita é bem mais importante do que a fala, tá? E ela pergunta o que pode acontecer com os atores, né? Já que a propaganda da Coca-Cola foi proibida, eles sofreram um cancelamento, né? Se a série vai perder a audiência e pode ser cancelada e se os atores continuam encantados um com o outro, tá? Então vamos responder aí. Vamos ver primeiro aí o que sai então desses dois atores referente à série, né? Sobre esse cancelamento. Se vai haver um cancelamento na série. Vamos ver. Olha, vou te dizer que quem queria estragar alguma coisa aí, não conseguiu, viu? Mesmo que tenha sido negativo, rendeu muito aqui, ó, tá? Até essa parte negativa rendeu um bom dinheiro aí. Então, ou seja, que nem tudo é o que parece, tá? Eu vejo que a série tá muito bem e vai continuar assim, tá? Rendendo muitos lucros, né? As coisas às vezes dão uma parada, mas elas voltam com força. É o caso aqui, tá? E eu vejo que tá tudo muito bem, não te preocupa, tá? Vamos ver se a série vai ser. Se a série vai perder audiência. Vamos ver. Olha, não vai não, tá? Eu acho que isso vai até chamar mais atenção, porque eu vejo eles comemorando alguma coisa. Algo que deu certo. Eu vejo que uma pessoa muito perspicaz, assim, ela tá trabalhando em cima disso, tá? De tudo. Ela ou conhece jornalistas, ou tem um contato de pessoas nesse... Tá dando um jeito. Então, não vejo aqui a perda de audiência não, tá? Eu vejo eles lutando mesmo para as coisas melhorarem e continuarem como estão ou melhorarem, tá? Se eles continuam, se o Usal e Ozan Akibaba, se eles continuam encantados um com o outro. Vamos ver.
Olha, eu vejo aqui que o encantamento continua, viu? Eu vi que alguma coisa que aconteceu, pode ser até esse episódio que você citou ali, da Coca-Cola, que tenha feito com que eles tenham se aproximado. Ó. Eu vejo eles reunidos, eu vejo eles se encontrando, eu vejo eles conversando muito, assim, em particular, tá? Algo bem íntimo, assim, essas conversas de assunto, com assuntos, não é nada esporádico, assim, também nem é nada amoroso, tá? Eu vejo isso, que realmente é essa energia, qualquer coisa que tá acontecendo, eles meio que se juntam, assim, então eu vejo eles mais reunidos, mais falando sobre coisas mais próximas até agora, de vou te dizer mais ou menos de uma semana, 2 semanas pra cá, tá? Vamos ver aqui sobre Sevda Erginte, o que sai para ela relacionada ao namorado que ela está escondendo. Vamos ver. Olha, se ela tinha alguém, aqui já foi por água abaixo, tá? Porque eu tô vendo aqui conflitos, cortes, términos, e então se a pessoa tá na vida dela, ela já mandou caminhar, tá? Mas eu vejo que tem alguém para entrar aí na vida dela, uma outra pessoa. E esse que ela tava escondendo, que ela não tava falando, eu não tô vendo aqui, tá? Eu vejo até que ela teve uma briga muito forte, porque já até me abriu aqui a carta de corte já do início da leitura, então eu vejo assim que ela já mandou caminhar, mas tem outra pessoa entrando, tá? Bem em breve aí pra ela, tá? Vamos ver aqui. Outra pergunta também sobre a pessoa que ela esconde, né? Ela, como eu falei pra vocês antes, ali já mostra o término, tá? Que vai entrar outra pessoa. Então, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Em que ela tá passando por dificuldades no trabalho, que rescindiu o contrato com a agência. Vamos ver aqui. Vou dizer uma coisa aqui que não tem nada a ver, mas, né, com o que eu abri, mas eu já tinha visto nas cartas anteriores e agora nessas, assim. Todas as cartas que falam sobre gravidez saiu pra essa moça, tá? Ela já era pra ser mãe. O destino dela já tinha pra ela ter criança. Então eu vejo que o emocional dela vai bagunçar bastante por conta disso, tá? E ela já tá com um emocional bagunçado. E eu vejo que muita coisa foi reincendida e eu vejo que coisas que ela gostaria de fazer. E ela não tá muito bem, assim, eu não tô vendo, hoje, eu não estou vendo ela bem, assim, emocionalmente equilibrada, porque eu tô vendo que ela tá
É uma moça que ela tá precisando muito de oração, tá? E eu vou, depois quando terminar, eu vou fazer uma oração pra ela. Porque eu sinto ela muito angustiada, tá? Mas vai haver uma reviravolta aí na vida dela e as coisas vão dar certo, tá? E eu vejo uma novidade chegando pra ela, tá? O que é estranho é essa energia, todas as cartas saem assim. Eu não sei se ela tem filhos, mas tá marcando como se fosse esse período agora deste ano, ela já está com uma criança, tendo uma criança, como se ela fosse ganhar este ano, assim. É uma coisa muito estranha, que eu nunca tinha visto, assim, todas as cartas saírem numa tiragem só. Então, mostra a energia que vem para ela, sabe? A maternidade era o destino dela agora e as coisas se bagunçaram e ela tá meio bagunçada, assim. Mas ela vai. Aqui a roda da fortuna me mostra que vai dar uma virada aí na vida dela e as coisas vão avançar para ela, vão mudar e vão ficar melhores, tá? Não se preocupe. Aqui tá pedindo uma previsão pro Mert Ramazademir. Então vamos ver. Concentrar aqui. Eu vejo aqui que esse mesma coisa que ele quer muito, tá? Ele vai conseguir. E eu vejo ele comemorando isso, tá? Eu vejo ele feliz de ter conquistado alguma coisa que ele queria muito, uma notícia maravilhosa para ele aí chegando, tá? Vejo também que ele tá procurando olhar mais para o seu lado sombra, aquilo que o incomoda, o que tira do eixo, né? E ele tá olhando mais para esse lado sombra. Esse é o mês que ele vai olhar muito para isso, tá? Eu vejo também que ele tá procurando ajuda, ele tá buscando ajuda. Eu vejo aqui a ajuda de pessoas assim queridas e vejo também ele buscando ajuda na medicina, tá? Vejo que ele tá buscando um equilíbrio e ele vai conseguir buscar esse equilíbrio neste mês, tá? Eu vejo um mês bom para ele, com novidades, e ele vai ficar feliz, vai conseguir algumas coisas que tanto deseja, tá? Então, será um mês bom para ele, certo? Aqui pergunta sobre a Devrin Oscan e o Lucas Torreira. Vamos ver. Olha, eu vejo uma resistência por parte dela, tá? Eu vejo que ela aqui não tá disposta a qualquer coisa, não, tá? Ela tá muito determinada. Ou ele muda, ou ela não quer, tá? Eu vejo uma insistência da parte dele e vejo ele tentando mostrar pra ela que ele mudou, tá? Mas tem muita coisa que ela não viu, tem muita coisa que ela não sabe e ela imagina, ela tem uma leve ideia, assim, sabe? Mas foram outras coisas que levaram ela
a ficar mais determinada, assim. Ela tá se valorizando e ela é uma mulher que, quando ela decide uma coisa, é bem complicado, assim. E eu vejo ele fazendo muita força para conseguir, para conseguir fazer ela mudar de ideia, tá? Ele tá tentando fazer ela mudar de ideia, mas eu tô vendo ela mais resistente, assim, eu vejo ela mais na dela, mais recolhida na dela, com questões amorosas, tá? Ela não vai ceder tão fácil assim, ela vai precisar de alguma atitude muito forte dele para que leve ela a pensar que eles possam voltar às boas, tá? Eu vejo que há muita química em off, tá? Eu falo assim, química em off, para vocês entenderem o que eu quero dizer lá do lesco-lesco, tá? Porque senão o YouTube corta. E então, assim, então isso é uma das coisas que possa fazer eles se encontrarem, tá? Eles se encontrarem, eles conversarem. Eu vejo que ele tá fazendo um esforço para isso. Ele tá entendendo que ele tá perdendo ela, se já não perdeu aqui, porque ainda tem uma faísquinha, mas muito faísquinha aqui. Se ele soprar bem essa brasa aí, com força, pode ser que as coisas funcionem. Mas eu não vejo mudança nele, tá? Não vejo mudança nele. Eu vejo que ele é um período, daqui a pouco ele se desvia, ele, né, apronta, ele... e eu vejo assim, nossa, é uma mulher bonita, mas tem coisas, as energias prendem a pessoa. E eu vejo que e eu vejo que ela estava disposta, ela estava na dela, disposta a buscar outra coisa, tá? Ela estava bem disposta a buscar outra coisa. E ele sentiu isso, por isso que ele tá se esforçando para buscar ela de volta, tá? Mas no momento, assim, eu não tô vendo exatamente um retorno. Ah, vamos voltar a namorar. Mas eu vejo eles se encontrando, tá? Gostaria de saber se Yamur e o céu e Bactas algum dia irão se falar novamente? Vamos ver aqui. Yamur. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu vejo muita história muito espedaçada. Eu vejo aqui uma coisa muito espedaçada entre eles. Parece que o quebra-cabeça não se encaixou mais, tá? Vejo aqui que as coisas que mais podem prejudicar a fala deles, aqui tá tudo organizado aqui, nesse sentido, para que não se falem, tá? Mas eu vou te dizer assim, para muito mais distante, vai haver sim uma fala, mas vai demorar bastante ainda, tá? Quanto tempo? Eu não sei te precisar, porque o tarô ele não é assim, tanto tempo. Ele dá uma previsão a algumas coisas, alguns meses, mas como é mais distante, eu não posso te prever. Então, assim, ó, fora de 2025, tá? Eu vejo que algo pode mudar aí, mas para esse ano eu não vejo. Vejo para mais de 2025 alguma coisa, alguma novidade entre eles, tá? Então aí a gente pode abrir e ver o que é essa novidade, certo? Tem uns boatos na Turquia que Hande e Hakan têm um contrato. Será por isso que esse namoro é tão frio? Você pode ver, obrigada. Hande, Ercel e Hakan Sapante. Vamos ver.
Não tem contrato nenhum aqui, tá? Esses boatos devem ser por causa que lá existem muitas páginas na Turquia de fofoca que é tudo falsa, assim. Então eles às vezes inventam alguma coisa para ganhar like, para chamar a atenção do público, atrair um público. Então, assim, então não leva em consideração, porque eu não vejo nada de contrato aqui, nada mesmo, assim. Vejo, pelo contrário, eu vejo eles adquirindo coisas juntos, então provavelmente, né, eu não sei como é que foi colocado para ti, como é que tu viu essa notícia, né? Porque às vezes um contrato pode ser também compra e venda, tá? Mas aqui eu não vejo nada que eles estejam fingindo um relacionamento ou preso um outro por contrato. Isso não, tá? Isso não existe. Você pode responder se querem trair o rancho, só os membros do canal têm direito. Eu expliquei lá para quem tá no VIP sobre isso, né? Ele não traiu, mas eu expliquei lá no canal tudo o que aconteceu. Então a tiragem tá lá no VIP. Quem quiser se inscrever é R$1,99 por mês, quase R$2 por mês. Deixa eu ver aqui. Pode fazer para a atriz turca Ayka Aysintur'un. Vamos ver o que sai aqui sobre ela. Eu nunca ouvi falar dessa atriz, mas vamos ver o que aparece aqui pra ela, tá? Bom, eu vejo aqui pra ela uma mudança no trabalho, tá? Vejo algo novo pra ela, assim, que vai trazer bastante visibilidade. Ela vai gostar de fazer. O que tá me chamando a atenção aqui é que ela é uma atriz, tá? Mas eu vejo como se ela tivesse como se ela trabalhasse com roupas, moda, essa coisa assim, tá? Mas eu talvez seja pelas publi, como eu não sei, não vi, não visitei o Instagram dela nem nada, eu não sei com que exatamente ela trabalha, tá? Mas me disseram que ela é atriz, eu vejo que trabalha os trabalhos de atriz, eu vejo ela interpretando, ela atuando, mas eu vejo um segmento forte, assim, não sei se ela é modelo, pode ser que seja modelo, que trabalha com roupas, moda, essas coisas assim. Eu vejo um segmento muito forte que isso, daqui muitos anos, vai ser como tá na estrela dela, eu vejo que isso vai ser uma coisa que pode, muitos anos, se sobressair de tudo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vejo ela ganhando uma boa grana aqui, mas bem alta. Por isso que eu disse pra vocês alguma coisa que não é relacionada à filmagem, é uma outra coisa, tá? Eu não sei com o que ela trabalha mais, mas não é com filmagem de série, novela, né? Nesse tipo de trabalho. É um outro trabalho que eu vejo ela ganhando uma boa grana, tá? É isso. Olá, bom dia. Vou responder aqui sobre o Jan Yaman.